Shalom, queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, esteja com cada um de vocês. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Efésios, o capítulo 5, nós leremos de 21 a 33. Efésios 5, de 21 a 33. Shalom aos irmãos que estão em casa nos assistindo também. Que Deus abençoe suas vidas. Que Deus possa nos falar através da sua palavra. Amém? Todos abriram? Eu vou ler aqui o texto e peço que os irmãos me acompanhem em suas Bíblias, por favor. Ele começa no versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, maridos, os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que foi lida, e agora eu te peço que o Senhor me use para transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, e aquilo que o Senhor tem através da tua palavra. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, não sei se os irmãos se lembram, mas no final do ano a gente estava estudando a carta aos Efésios. A gente chegou até o capítulo 5 ali, o pastor falou sobre o versículo 18, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E nós demos uma parada por conta de Natal, Ano Novo, mas nós estamos retomando e até o fim desse mês nós iremos terminar a carta aos Efésios. Normalmente nós falamos sobre casamento no mês de maio, quando nós falamos sobre família e tratamos bem a respeito disso. Mas esse texto caiu exatamente neste momento e eu não fiquei triste, porque nós passamos um ano de 2020 muito conturbado em nossas famílias, em famílias de modo geral. Nós vemos estatísticas aí de que de maio a julho os casamentos tiveram um aumento de 54% em divórcios amigáveis, mas divórcios. Então, foi um ano muito difícil para a família de forma geral. É claro que muitas famílias conseguiram nesse tempo, ao invés de ter problemas, conseguiram ter aproximações saudáveis, aproximações maravilhosas, Mas outras famílias sofreram muito com isolamento, algumas com problemas de saúde, finanças, confinamento, tarefas domésticas. Eu vi uma pesquisa que falou que o que mais deu briga em 2020 foram as tarefas domésticas em casa, O que você faz em casa, isso dá briga, Quem vai lavar louça, quem vai, E filhos, quem cuida dos filhos, inversão de papéis dentro do casamento, e tudo isso foi algo que prejudicou de forma muito
grande a família. E Paulo vem neste momento falar sobre o casamento, mas nós precisamos relembrar um pouco do que essa carta aos Efésios fala e por que Paulo neste momento chega neste assunto, né? Na carta de Paulo começa falando a respeito da Trindade, de como a Trindade atua soberanamente sobre a igreja. Então ele fala que Deus Pai criou todas as coisas, que Deus Pai fez tudo para a honra e glória do seu santo nome. Depois fala que Cristo amou a igreja. E depois fala que o Santo Espírito de Deus sela a igreja com o selo da promessa. E os 3 primeiros capítulos de Efésios, eles tratam de forma muito específica a doutrina da igreja. A doutrina apostólica, né, que nos traz a doutrina também da nossa igreja até os dias de hoje. E depois os 3 últimos capítulos, eles são capítulos mais práticos. Só que os 3 últimos capítulos não podem ser lidos a parte da base que é feita doutrinariamente. Então nós vemos que no capítulo 1, versículo 4, por exemplo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, Deus quer do seu povo um povo santo. E isso também se reflete no casamento. Deus quer um casamento santo e irrepreensível. E aí os versículos 6, 12 e 14, ainda do capítulo 1, fala que nós fomos criados e tudo que nós fazemos deve ser para o louvor da glória de Deus. Então também o casamento é para louvor e glória de Deus. Depois ele vai falar sobre a supremacia de Cristo, que todas as coisas estão sujeitas, submissas aos pés de Cristo. Tudo foi colocado aos pés de Cristo, seja homem no casamento, seja mulher, todos estão submissos a Cristo. Então, depois Paulo vai fazer uma comparação entre a nossa submissão, a submissão da esposa ao homem, com a submissão da igreja a Cristo. Então, aí Paulo já está dando uma deixa que ele vai falar sobre isso em algum momento. E Efésios 2 fala do grande amor de Cristo que nos deu que deu a sua vida por nós. E também tem a comparação do amor do homem, do marido pela sua esposa, que deve ser como o amor de Cristo pela igreja. Então Paulo vai entrelaçando todas as coisas de forma maravilhosa para chegar neste momento. E aí no capítulo 5 ele vai falar um pouco de como os cristãos de forma geral devem se comportar. O versículo 1 do capítulo 5 fala que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. O versículo 2, viver em amor como Cristo que se entregou por nós. E o versículo 18, encher-nos do Espírito Santo, mais uma vez, trazendo uma alusão à Trindade e mostrando como a Trindade influencia os nossos relacionamentos. E então, no versículo 18, ele fala, encham-se do Espírito Santo, estejam cheios do Espírito Santo. E aí ele fala, para que nós devemos estar cheios do Espírito Santo? Versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, hinos e cânticos, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. E aí tem um títulozinho ali que parece que corta e vamos começar outro assunto. Não, ele continua falando da igreja, de estar cheios do Espírito Santo. Como nós podemos estar cheios do Espírito Santo? E aí ele vai falar e mostrar como a esposa pode estar cheia do Espírito Santo e também o marido, como ele deve estar cheio do Espírito Santo e como isso vai refletir no seu casamento. Logo que a gente ouve uma palavra sobre casamento, né, quem é solteiro, divorciado, viúvo, falar, eu não vou nem escutar, né, porque a mensagem não é para mim. Mas eu gostaria que cada um de nós, prestássemos atenção, porque a palavra de Deus ela é viva para qualquer momento em que nós estamos vivendo.
namorados estão chegando aí numa fase de casamento, então já prestem atenção como deve ser seu marido, né? As meninas, como deve ser o marido, os meninos, como deve ser sua esposa, né? Para que nós possamos agir de forma como e pensando na pessoa em que nós vamos encontrar. Também, assim, ela vai ter uma aplicação para quem já passou por um casamento e por algum motivo se divorciou. Mas nós vamos estudar esse texto e nós trouxemos um tema para hoje, que é Ano Novo, Princípios Antigos e Relacionamentos Transformados. Nós estamos no começo do ano, o ano de 2021, mas esses princípios que regem a nossa vida, que regem a vida de um casamento, eles são princípios antigos. Lá da época de Moisés, que foi retomado por Paulo, ratificado, né, no sentido de confirmado por Paulo, e ele continua valendo, né? Então, coisa aí de aproximadamente 3 a 4 mil anos que nós já temos esses princípios e que eles são importantes para os nossos dias ainda hoje. Ano Novo, Princípios Antigos e Relacionamentos Transformados. Eu li o versículo 21 porque ele é uma ponte entre o que vem antes e o que vem depois. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Espera aí, Ricardo, você falou que as mulheres que devem ser submissas ao seu marido como ao Senhor. Não, logo antes o texto fala que todos nós devemos nos submeter uns aos outros. Não importa se você é mulher, não importa se você é homem, todos nós devemos nos submeter em Cristo Jesus, no temor do Senhor, uns aos outros. Essa submissão deve ser de todos para com todos. Não é algo que está relacionado à mulher ou ao homem. Mas, a partir do versículo 22, Paulo vai falar especificamente como deve ser dentro do casamento. Então, o papel da esposa dentro do casamento, o papel do marido dentro do casamento. E isso que nós devemos prestar atenção. Qual é este papel que deve ser exercido por cada uma das partes? Só para a gente entender, né, a gente tem a ideia de falar, de traduzir o submissão que aparece na Bíblia, e dentro da palavra que a gente conhece no português, a gente dá um jeitinho de deixar ela mais suave para dizer o que a gente quer. Mas nós temos que entender o que Paulo queria dizer no original. Hipotásis, que é a palavra, que significa organizar sob, abaixo, subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou ao conselho de alguém, obedecer, estar sujeito. Em um termo, quando ele é usado em termo militar, ele significa organizar as divisões de tropa numa forma militar sob o comando de um líder. E se não é um uso militar, uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir a responsabilidade e levar uma carga. Esta é a tradução que pode ser feita desta palavra, sujeitar uns aos outros, ou submisso, como é traduzida no versículo 22. Então, a ideia é mesmo de estar submissa ao marido. E como deve ser esta submissão da esposa, né? Primeiro, não é uma ordem em momento nenhum que a mulher seja inferior ao homem. Em momento nenhum a Bíblia está trazendo isto. Mas ela está trazendo uma função dentro do lar. Não está relacionada ao que a pessoa é, mas a sua função dentro do lar. Então a mulher não é inferior ao marido. Esse é simplesmente o papel dela dentro do seu lar. E como deve ser essa submissão? O versículo 22 fala: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Aí facilita, né? Porque se a mulher tem que ser submissa como é ao Senhor, né? E como nós devemos, como igreja, ser submissos ao Senhor em todas
as coisas. Em tudo nós devemos ser submissos ao Senhor. Então parece que o texto vai dificultando a vida da mulher, momentos após momentos, né? Olha, já estava difícil ser submissa, agora submissa como ao Senhor em tudo. Mas, queridos, isso também, ao mesmo tempo que dificulta, facilita. Porque, sim, deve ser uma submissão total, mas deve ser uma submissão que é feita como se fosse ao Senhor. Isso significa que se alguém pede a cada um de nós, ou especialmente a mulher, que faça algo que contraria a palavra de Deus, ela está isenta dessa submissão. O homem que não está submisso a Deus e pede algo à mulher que contraria a palavra de Deus, a mulher está isenta desta submissão. É mais ou menos como se os governos falassem: nós estamos submissos aos governos do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Sim, estamos submissos. Mas se eles falarem, olha, e esquecendo pandemia, olha, vocês não podem mais cultuar ao Senhor. Me desculpem, mas eu vou desobedecer. Porque isso vai contra o que a palavra de Deus nos diz. Tudo bem, vamos cultuar escondido, fazer, mas a gente vai cultuar porque a palavra de Deus é a nossa lei, a regra de fé e prática. Filipenses fala que nós não somos cidadãos deste mundo, mas somos cidadãos do céu. Então, a nossa principal lei que rege a nossa vida é a palavra de Deus. Então, se o marido também não é um marido submisso a Cristo, aí fica difícil, né? Lógico. E aí eu trago uma palavra especialmente para aquelas mulheres ou homens que são casados com pessoas não cristãs. Pedro fala na sua carta que a mulher ganha o seu marido em silêncio pelo seu testemunho. Então, muitas vezes a submissão deve ser feita mesmo a maridos que não são tementes ao Senhor, porque essa submissão pode ganhar o marido para Cristo. Mas é claro que essas ordens, aquilo que o marido expressa e pede à sua esposa, não deve em momento algum contrariar a palavra de Deus. E aí vem o versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então Paulo está condicionando a maneira como o marido deve ser autoridade sobre a mulher. Ele é o cabeça da mulher, assim como a igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, como diz o capítulo 1, versículo 22 de Efésios ainda, fala o seguinte, Efésios 1, 22, que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o pôs para ser cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja. Assim também, Cristo é o cabeça da família. O homem deve estar sujeito a Cristo para que ele também possa, para que sua esposa também possa estar sujeita à vida do seu marido. Ou seja, uma mulher que vive debaixo da autoridade do seu marido, ela também vive debaixo da palavra de Deus, desde que o seu marido também esteja debaixo da autoridade de Cristo. O marido vai buscar fazer de sua mulher uma mulher que vive sob a palavra de Deus. O marido vai buscar que a sua mulher viva a vontade boa, perfeita e agradável de Deus sobre a vida de sua esposa. E então vem o versículo 24 que fala: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E como a igreja está submissa a Cristo? É uma obediência forçada? É uma obediência imposta? Ou é uma obediência voluntária da igreja? A igreja está em obediência voluntária. Nós obedecemos a Cristo porque sabemos que a vontade de Deus é a melhor coisa para a nossa vida. Por isso é prazeroso ser obediente a Cristo. Da mesma forma, para a esposa ser submissa a um marido que está debaixo da autoridade de Cristo é prazeroso.
é uma obediência voluntária. Mas, irmãos, a gente fala e parece simples assim no discurso, mas no dia a dia não é tão simples assim. E para a mulher cabe o papel, e para a mulher eu falo porque nós ainda estamos falando dela, para a esposa cabe o papel de ser uma esposa, como diz o versículo 18, que traz para esse texto, cheia do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, e quando a esposa é cheia do Espírito Santo, ela irá se subordinar, ser submissa ao seu marido prazerosamente, com alegria. Mas para isso nós precisamos, em primeiro lugar, oração. A esposa precisa de muito joelho no chão para falar: Deus, me ajuda, porque esse marido é difícil. Esse marido que eu tenho é complicado. Deus, me ajuda. E também confiança na palavra de Deus, porque se a palavra de Deus ordena que esta é a maneira que Deus determina para o lar cristão, nós devemos crer que isso fará de nossa família uma família feliz, uma família diante da palavra de Deus, uma família submissa à palavra de Deus. Mas eu costumo até dizer que a parte da mulher é fácil, porque agora chega a parte do marido. A do marido é um pouco mais complicada, né? O versículo 25 começa falando: maridos, amai vossas mulheres, amai vossa mulher, né? Cada um a sua mulher. Marido, amai cada um a sua mulher. Seria simples se parasse por aí, né? A gente ouve uma música que eu acho que, eu não sei se é do Milton Nascimento, mas que diz que qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Então tá fácil, né? Nós vivemos dessa maneira, qualquer forma de amor vale a pena, então eu vou amar do meu jeito. Não, não é bem assim, o texto não para por aí. Ele fala: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E deu a sua vida por ela. Amar é uma decisão, não é simplesmente um sentimento, porque senão Paulo não daria uma ordem: amem as suas mulheres, né? Cada um a sua mulher. Amar é uma decisão que o homem toma. Assim como as mulheres devem amar o seu marido, versículo 2 do capítulo 5 mesmo, diz para todos: andai em amor como Cristo amou e se entregou por si mesmo. Mas aqui o texto, Paulo dá uma função, mais uma vez, dentro do lar, específica para o seu marido. E é importante a gente entender isso, porque para aquela época era simples para a mulher entender os 3 versículos, e Paulo não estava falando nada demais ali no começo. O pessoal já estava acostumado com isso, a mulher já estava acostumada, mas a hora que Paulo fala: peraí, só que homens, vocês têm que amar as suas esposas. E não é amar de qualquer jeito, amar como Cristo amou, dando a vida pelas suas esposas. Isso causou um rebuliço aqui nessa história, porque mexeu com toda a cultura da época. O homem estava tranquilo, vivendo a sua vida simplesmente com a sua esposa, obedecendo a ele. Mas agora Paulo coloca uma carga sobre aqueles irmãos. Olha, vocês devem amar a sua esposa, tomar a atitude de amá-las. É uma decisão séria que é feita no momento do casamento, né? Amar até que a morte o separe. Você promete amar a sua esposa até que a morte o separe? Sim, né? E depois, né, tanta coisa acontece e separa, né? Mas a ordem e a decisão é muito séria. Mas ao mesmo tempo que é uma decisão muito séria, é uma obediência e confiança à palavra de Deus, que assim como as mulheres confiam que, sendo submissas, elas terão uma família feliz, uma família alegre, o homem entende também que, amando, terá uma família feliz, uma família alegre. Não é simplesmente um sentimento. E também não é um amor de qualquer jeito, né? Não é qualquer maneira de amor vale a pena. Não. É da maneira como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial.
Os versículos 25 e 26 e 27 vão falar um pouco sobre isso. Amai suas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É um amor que está disposto a dar a sua vida pela sua esposa. É um amor que está disposto a ceder a própria vida, assim como Cristo entregou sua própria vida. Mas para fazer o que Cristo entregou a sua vida? Para santificar, tendo purificado a igreja, né, pela lavagem de água, pela palavra. Ou seja, quando nós falamos que Cristo entregou a sua vida, foi para santificar a sua igreja. Eu quero lembrar o versículo, o capítulo 17 de João, do Evangelho, versículo 19, que diz: e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus se santifica, mesmo sendo perfeito, totalmente santo, em determinado momento, ele fala que ele se santifica para que a igreja, para que nós, corpo de Cristo, sejamos santificados na verdade. Assim também o homem não é simplesmente dar a sua vida pela sua esposa, mas também ser santo, para que a sua esposa, através da santificação do seu marido, ela também possa querer ser cada vez mais santa perante o Senhor. Isso significa que nós, como maridos, temos uma responsabilidade no lar muito grande de sermos santos, de buscar a santidade dia após dia, a santidade na palavra de Deus, como o versículo 26 diz, que ela foi purificada pela água, pela palavra, a palavra de Deus. Assim também nós devemos nos santificar para que a esposa seja santificada. Mas também ele fala no versículo 27, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O amor de Cristo pela igreja produz beleza na igreja. Uma igreja sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. O amor do marido também deve acrescentar, produzir beleza na sua esposa. Seu marido a cada dia deve olhar para sua esposa e falar: olha que esposa linda que Deus me deu, né? Uma esposa linda por fora, exteriormente, mas também interiormente, uma esposa bonita. Como é bonito ver, eu lembro que quando eu trabalhei em Itajubá, tinha um pastor e a sua esposa já jubilados. Ele já tinha 84, 85 anos, e você via os dois andando juntos, de mão dada, olhando um para os outros. O pastor aqui até já pegou a mão da Deise para falar: olha, você é linda. Mas o pastor ainda não chegou no 84. Mas como é bonito ver pessoas idosas que ainda conseguem olhar para sua esposa e falar: como você é bonita. Ainda conseguem olhar para o seu marido: como você é legal. Né? Ver o seu interior. Mas como é bom a gente poder ver isso, porque o amor de Cristo produz beleza na sua igreja, assim também o amor produz beleza na sua esposa. Mas ele faz uma segunda comparação aqui no texto, que assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amar a esposa como nós amamos o nosso próprio corpo. Amar a esposa é uma demonstração de um amor próprio. Por quê? Porque o versículo 31, ele relembra Gênesis 2:24. Eis o motivo porque deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, o que Paulo está falando: olha, vocês já são
uma só carne. Quando vocês se casam, vocês se tornam uma só carne. Por isso, o homem deve amar a sua esposa como ao seu próprio corpo. Afinal, ela é o seu próprio corpo. É isso que Gênesis 22, e aqui ele repete, fala que nós nos formamos um só corpo com a esposa. E aí o texto vai falar, olha, quem maltrata o seu corpo, antes cada um alimenta e cuida do seu próprio corpo. Assim também o homem deve cuidar da sua esposa. Nós temos visto algumas propagandas que falam, eu acho que eu vi só na GNT, que falam, olha, violência física, violência psicológica contra a mulher, violência moral, vários tipos de violência que são feitas contra a mulher. Isso é uma forma de desrespeito e de uma demonstração de não amor do homem para com a sua esposa e para com o seu próprio corpo. A palavra de Deus, ela fala contra a violência. Olha, não nos coloquem a favor em momento algum da violência contra o nosso próprio corpo e muito menos contra o corpo de cada um da sua esposa. Se a mulher deve orar, então, pelo seu papel dentro do casamento, para ser submissa, irmãos, eu creio que o homem tem um desafio ainda maior e deve dobrar ainda mais o seu joelho, pedindo a Deus que o faça amar a sua esposa. E o homem pode amar a sua esposa, queridos, de diversas formas, servindo-a. Eu falei no começo que uma das coisas que mais deu problema aí na quarentena foi trabalhos domésticos. O homem deve ajudar a sua esposa. Confesso que eu preciso melhorar nisso, mas não balança a cabeça, por favor. Minha esposa ali no berçário, né? Mas nós devemos servir a nossa esposa, cuidar da nossa esposa, amar a nossa esposa, elogiar, fazer carinho, para que ela possa também ser submissa com prazer a cada um, a seu marido. Mas eu quero trazer uma palavra primeiro aos solteiros, os namorandos que... Cadê? Tem alguns aqui, né? Os namorandos que aí estão pensando já em casamento, pensando numa vida futura juntos. Olhem bem para o comportamento do seu marido. As mulheres, olhem bem para os comportamentos do seu marido, vê se ele é uma pessoa que se coloca de joelhos diante de Deus, o seu namorado. Vê se é uma pessoa submissa a Deus, porque se não for submissa a Deus, vai dar prego o casamento. Não tenham pressa de casar, mas esperem a pessoa que Deus colocar para você. E homens, da mesma forma, vejam se a sua esposa, sua namorada é submissa a seus pais, se é submissa ao Senhor especialmente, porque se ela não for submissa a Deus, ela também não será submissa a você. Aos divorciados, pessoas que já se separaram por algum motivo, casaram e por algum motivo hoje não estão mais casadas, se separaram. Talvez a separação do seu casamento tenha sido por algum motivo relacionado a essa inversão de papéis. Talvez em algum momento a esposa não quis ser submissa ao seu marido. E talvez em algum momento o seu marido não quis amar a sua esposa. Entendam, Deus tem perdão. Deus tem o perdão para cada um de vocês. Nós não precisamos levar essa culpa para o resto da nossa vida, porque Deus nos perdoa. Então, aceite o perdão de Deus e, mais que isso, dê o perdão a si mesmo, porque Deus nos perdoa. E aos casados, especialmente casamentos que talvez estejam abalados, né? Busquem, orem ao Senhor pedindo que Ele dê a você. E aí cada um assuma a sua parte, que Deus dê a você um coração
a esposa submissa e ao homem um coração que ama a sua esposa, porque isso pode transformar o seu casamento. Irmãos, a gente tem muito costume de falar, olha, você ouviu o que o pastor falou, né? Tem que ser submissa. Então quero ver você submissa a partir de hoje aqui. E o homem, e a mulher daí fala, não, mas pelo menos eu não tenho que amar. Né? Não é assim que a gente faz, né? A gente muitas vezes traz esse pensamento para o outro. Mas, queridos, a gente tem que assumir e diante de Deus e pedir que Ele alimente o nosso coração para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e cumprir a nossa parte do casamento. Se nós cumprirmos a nossa parte, a parte do outro será muito mais fácil. Não vamos ficar apontando para o outro, mas vamos apontar e olhar o nosso próprio coração. E, irmãos, nós precisamos entender que nós só podemos fazer isso através da cruz de Cristo. Aqueles 3 versículos do capítulo 5, sendo imitadores de Deus como filhos amados. Assim nós poderemos assumir a nossa posição dentro do casamento. Amando como Cristo amou a igreja, versículo 2 do capítulo 5. Assim também nós poderemos ter um casamento feliz. E sendo cheios do Espírito Santo, como diz o versículo 18. Assim nós poderemos exercer a nossa função e viver o que Deus quer para os nossos casamentos. Eu quero orar com os irmãos. E se eu não quero que ninguém levante a mão, nem que se exponha, nem na sua casa. Mas se você está passando por um momento difícil no seu casamento, e eu gostaria de orar com você e por você. Fique aí no seu lugar mesmo, e em pensamento, coloque-se diante de Deus pedindo que Ele trabalhe na sua vida, no seu casamento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Uma palavra que nos ensina a como ter um casamento de acordo com os princípios antigos. São princípios que vêm lá desde a lei de Moisés, há 4.000 anos, princípios que são repetidos por Paulo aqui nesta carta, 2.000 anos atrás, e princípios que se mantêm para os nossos dias e se manterão para toda a eternidade, porque a Tua palavra não passa, ó Pai, a Tua palavra fica eternamente. Nós te pedimos que o Senhor trabalhe em nossos corações, trabalhe no coração de cada homem, de cada mulher, para que assuma o seu papel dentro do lar, ó Pai. Para que assim também possa ter uma família de acordo com a Tua vontade, filhos que se espelhem em seus pais e que levarão isso para as suas vidas também. Nós te pedimos, ó Pai, trabalhe nos nossos corações. É isso que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.